Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar prosseguimento à nossa programação com a sessão plenária, com a nossa querida convidada, palestrante, professora doutora Stella Taquetti, cujo título da palestra será Ensino-Aprendizagem da Investigação Qualitativa. Aproveito a oportunidade, professora, uma salva de palmas, por favor. Para mim é uma honra apresentar e compartilhar deste momento com a nossa querida professora. Meu nome é Ellen Cíntia, sou professora da Universidade Federal de Goiás e tenho aqui a honra de compartilhar e ser moderadora dessa mesa. Aproveito para a oportunidade para fazer uma breve apresentação da doutora Stella Taquetti. Ela é formada em medicina, com especialização em pediatria e medicina de adolescentes, fez mestrado e doutorado em medicina e pós-doutorado em saúde pública, é também especialista em ética aplicada e bioética. Atualmente é professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora permanente dos programas de pós-graduação em Ciências Médicas e de Bioética e Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seu campo de pesquisa inclui os temas adolescência, sexualidade, infecções sexualmente transmissíveis, AIDS, gênero, violência, bioética, educação médica e metodologias qualitativas de pesquisa. Tem 115 artigos publicados em periódicos científicos indexados, é autora de mais de 43 capítulos e de 11 livros, sendo o último intitulado Pesquisa Qualitativa para Todos, que trata do tema em linguagem acessível para pesquisadores de áreas diversas. Foi professora visitante do Imperial College London de 2019 a 2021. E quero aproveitar que o último livro da professora, está à disposição na secretaria do evento para quem quiser adquiri-lo. Está aqui o livro e passo a palavra para a professora Stella, e com muito gosto que estamos aqui todos para ouvi-la. Boa palestra, professora. Boa tarde a todas as pessoas, buenas tardes. Gostaria que todos compreendessem a minha fala, pero não hablo espanhol, então vou falar em português, pero compartilho a apresentação em espanhol para a organização do evento, caso queiram acompanhar. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite para participar. Tenho participado dos eventos anteriores, nos quais aprendi muito e pude também compartilhar meu conhecimento. E eu, como médica, pesquisando na área qualitativa, de certa forma, ao falar de ensino-aprendizagem de pesquisa qualitativa, eu vou estar um pouco contando a minha história dentro do campo qualitativo, né? Que, como vocês devem saber, a formação médica, atualmente, ainda é uma formação muito técnica. Nós aprendemos a examinar e a diagnosticar doenças e tratar doenças, e não pessoas doentes, né? O que representa uma falha na nossa formação no que diz respeito às ciências humanas, e, com isso, acaba nos dificultando a trabalhar como pesquisadores no campo qualitativo, né? O meu interesse pela pesquisa qualitativa partiu de uma inquietação da minha prática como médica de questões que se apresentam... Senão não funciona. Por questões que eu enfrentava na minha prática diária,
cujas respostas não eram numéricas, eram respostas que precisavam de compreensão, de interpretação. Questões muito frequentes na prática profissional da medicina, na medida que tratamos de pessoas. Pessoas têm história, têm subjetividade, têm emoções, têm culturas, e a forma de adoecer é influenciada por essas questões, assim como o tratamento também é influenciado por esse contexto no qual as pessoas vivem. Então, o campo da saúde, como inclusive ontem foi comentado aqui, é um campo rico em questões que, para serem solucionadas, precisam de uma abordagem compreensiva, uma abordagem interpretativa, ou seja, precisam de uma investigação qualitativa. Não está funcionando. Nós testamos e funcionou tão bem no teste. Bom, vamos passar por aqui. Também não foi. Recording in progress. Sim, foi. Uhum. Bom, agora saiu. Sim. Então, nós vamos estar falando aqui um pouco, em geral, sobre investigação qualitativa, sobre algumas teorias de ensino-aprendizagem, como que tem sido o ensino do método qualitativo, de acordo com a literatura que eu pesquisei. E, por último, eu vou apresentar para vocês a minha proposta de ensino do método qualitativo, que eu venho utilizando na pós-graduação, das quais eu faço parte. Então, falando um pouco da investigação qualitativa, a gente sabe que os métodos qualitativos nasceram com as ciências sociais, né, no final do século XIX, nasceram com uma necessidade de se compreender os grandes problemas sociais da época, resultantes da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Ela pode ser considerada um grande guarda-chuva que recobre diferentes abordagens usadas para descrever, compreender e interpretar experiências, comportamentos, interações e contextos sociais. É de abordagem naturalista e interpretativa, estuda o fenômeno de forma profunda e tem como ponto de partida a perspectiva dos participantes. Ocupa-se de um nível de realidade tratado por meio da história, da biografia, das relações, e é adequada para dar respostas a problemas em diversos campos de conhecimento. Quer dizer, todos os campos de conhecimento que lidam com seres humanos, a abordagem qualitativa tem o seu lugar, que é o caso do meu campo, que é o campo da saúde. E, como Denzin e Lincoln, que são grandes pesquisadores qualitativos, ressaltam que a investigação qualitativa ela é de natureza compreensiva e interpretativa, que não se trata de anticiência, como alguns pensam, né? E sim de algo diferente, de outra natureza. Nas décadas de 70 e 80, a pesquisa qualitativa lutava para existir. Atualmente, ela luta para ser validada cientificamente, pois muitos pesquisadores ainda acreditam que ciência é sinônimo de métodos quantitativos, é sinônimo de verdade, né? Que é uma coisa que nós todos questionamos. A investigação qualitativa, para ser definida, ela deve estar contextualizada no seu momento histórico e situa-se num campo de tensões, contradições, hesitações, principalmente na atualidade em que vivemos num ambiente global, neoliberal, cada vez mais conservador. Eu enfrentei diversas barreiras para levar a cabo investigações qualitativas, sendo a primeira delas o próprio desconhecimento e a dificuldade de encontrar bibliografia que fosse acessível a pessoas com a minha formação mais técnica, né? Mas nós vivemos uma das grandes barreiras, que, aliás, aparece em quase todos os artigos que eu li sobre ensino do método, é a questão do predomínio do positivismo no mundo científico, né? Não existe o reconhecimento de que algumas coisas não são estáveis, regulares e mensuráveis, pois são subjetivas, dizem respeito ao afetivo, ao cultural, são escorregadias e sem capacidade preditiva.
ela não é valorizada como ciência por alguns, considerada muito subjetiva, considerada que se vale tudo, às vezes até anedótica, ou trabalha com uma amostra muito pequena, né? É criticada por não atender aos critérios de cientificidade das pesquisas quantitativas. Os critérios de validação das pesquisas qualitativas não são os mesmos das pesquisas quantitativas, pois são pesquisas de natureza diferente. Por alguns, o conhecimento científico válido, a verdade não está... É bom a gente lembrar que o que é considerado como válido, quase como sinônimo de verdade, não está dissociado do sistema de poder que a produz e a apoia, né? A verdade é uma coisa relativa. E hoje a gente vive também numa política educacional voltada para a evidência científica, que é quantitativa. Então, são barreiras a serem enfrentadas para se trabalhar com a pesquisa qualitativa. Buscando um pouco sobre teoria de aprendizagem, como que as pessoas aprendem, que forma seria mais interessante ensinar pesquisa qualitativa, né, a gente vê que existem diversas formas de aprender e várias teorias foram desenvolvidas para embasamento desse processo, desde a vertente behaviorista até as abordagens cognitivos construtivas. Na perspectiva behaviorista, a aprendizagem se dá por transmissão de conhecimento, sendo o aluno um mero receptor desse conhecimento, e o aluno é relegado a um segundo plano, o que o torna acrítico, né, do aprendizado que está sendo recebido. Já a perspectiva cognitivo-construtivista, o aluno ocupa um lugar central, com participação ativa nesse processo de construção do conhecimento. Trazendo um pouco aqui de Paulo Freire, que é o nosso grande ídolo da educação no Brasil, quiçá também a nível mundial, a concepção pedagógica de Paulo Freire, ela é construtivista, dialógica, libertadora e emancipatória, né? É uma proposta pedagógica que emancipa o sujeito, que coloca ele no mundo, consciente do que está acontecendo com ele no mundo. A aprendizagem humana é um fenômeno cultural e condicionado historicamente pelas exigências concretas da vida. Nós não podemos dissociar a educação das necessidades materiais dos seres humanos, né? Freire é um crítico da educação bancária, que é aquela educação em que você transfere o conhecimento para uma outra pessoa, que é simplesmente um receptor desse conhecimento, sem diálogo ou questionamento, e fala que nós aprendemos sempre, né? Que ninguém ignora tudo e também ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre, né? Então, é uma via de mão dupla o ensino-aprendizagem. Assim como valoriza a questão da educação, que a educação não transforma o mundo, mas a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, que é o que a gente busca quando está fazendo pesquisa, trazer conhecimento que possa proporcionar algum ganho para a sociedade. Então, diante disso, desses desafios, né, nesse mundo científico positivista em que vivemos, nós nos perguntamos como ensinar o método qualitativo, que é indicado para a busca de respostas a problemas em áreas de conhecimentos diversas, num mundo científico em que o quantitativo é hegemônico, né? Então, buscando na literatura a experiência de outros pesquisadores, nós vemos que o ensino tem sido objeto de preocupação em várias áreas de conhecimento, que as experiências são diversas e que grandes desafios são enfrentados, né? Como a questão da polissemia conceitual, cada área do conhecimento, muitas vezes, vê a pesquisa qualitativa de uma forma diferente, né? A hegemonia do positivismo, isso aí é presente em quase tudo que eu consegui encontrar de literatura. Nós temos alunos com limitada formação em ciências humanas, como foi meu caso, né? A minha busca de conhecimento em pesquisa qualitativa foi uma busca em função da minha própria deficiência na formação em ciências humanas. Os professores, muitas vezes, não preparados pedagogicamente,
uma ampla heterogeneidade de configurações de ensino, uma multiplicidade de técnicas de investigação, de instrumentos de coleta, variabilidade de bases teóricas de análise, a gente sabe que também tem muitas, de formas de interpretação, e um campo também moldado por múltiplas posições éticas e políticas, né? Então, são grandes desafios a serem enfrentados no ensino da metodologia qualitativa, da investigação qualitativa. A gente, por exemplo, tem eventos como esse de pesquisas qualitativas, de investigação qualitativa. Eu não conheço nenhum evento de investigação quantitativa, né? Eu até procurei para ver, às vezes eu posso achar que tem, mas não consegui encontrar. Então, dada a importância, né, da gente estar marcando presença, marcando posição na questão da investigação qualitativa. Então, dentro de um evento de ciências humanas e sociais, houve um simpósio sobre o ensino do método, muito concorrido, em que algumas coisas eu achei importante trazer para vocês, né? Primeiro, que a pesquisa qualitativa ocupa ainda uma posição marginal na maioria das instituições, né? Para alguns, a pesquisa qualitativa serve apenas para primeiros insights do estudo, não serve para produzir grandes conhecimentos. A forma de ensinar depende do conceito que se tem sobre a pesquisa qualitativa, e eles dividiram, basicamente, os modelos de ensino em dois polos, o polo paradigmático e o polo pragmático, né? E alguns pré-requisitos também são sempre falados como necessários para quem desenvolve investigações qualitativas, como estar aberto a refletir sobre si mesmo e suas ações, capacidade de interpretar, tolerância à ambiguidade, capacidade de lidar com conflitos, criatividade, paciência e persistência. Esses modelos de ensino que foram discutidos, o paradigmático e holístico, é aquele que discute os fundamentos teóricos que embasam a ciência, está ligado às teorias de aprendizagem construtivista e à percepção da pesquisa qualitativa como ofício que se aprende, acima de tudo, no contexto de atividade de pesquisa, ou seja, aprender fazendo, né? É muito difícil você aprender a fazer investigação qualitativa de forma teórica, sem, de fato, desenvolver uma pesquisa. Já o polo pragmático é aquele mais voltado para o ensino das técnicas de coleta de dados, né? Sugere que os métodos qualitativos são entendidos como técnicas e a aquisição de conhecimento sobre essas técnicas não implica necessariamente a participação em processos de pesquisa. Um estudo de revisão que eu desenvolvi há alguns anos, e publiquei, eu fiz um levantamento sobre ensino do método qualitativo, e nesse levantamento eu não encontrei muita coisa nas bases de dados que eu busquei, que foram o Cielo e o Medline, né? E foram selecionados nessa revisão 15 títulos de 3 grandes áreas de conhecimento, saúde, humanas, sociais e aplicadas, e que foram classificados em 3 categorias. Os artigos se baseavam, alguns, sobre a modalidade do curso, em que falavam de cursos à distância, outros desenvolvidos em módulos, outros de forma transversal durante toda a graduação. Um outro grupo de artigos falava a respeito de estratégias de ensino, que seriam inserção de conteúdos de humanidades, uso de metáforas, uso de narrativas, associado a atividades práticas de pesquisas, uso de evidências das contribuições que os estudos trazem, e também a instrutores experientes. E um terceiro grupo de artigos problematizava o ensino do método, principalmente relacionada à crítica dos cientistas sociais ao quantitativo, à dificuldade de integração entre as ciências sociais e outras áreas do conhecimento, o diálogo entre essas áreas, porque as ciências sociais que dominam, vamos dizer assim, melhor os métodos qualitativos, têm pouco diálogo com outras áreas em que não se tem um conhecimento mais aprofundado do método. Inclusive, há críticas por parte de cientistas sociais a pessoas de outras áreas que estão ensinando métodos qualitativos, como é o meu caso. Eu me sinto criticada, vamos dizer assim, por profissionais das áreas das ciências sociais por estar me arvorando a estar ensinando métodos qualitativos que seriam
próprio das ciências sociais, né? Esse mesmo estudo, a gente pode ressaltar algumas considerações, que as experiências apresentadas foram variadas, o que pode demonstrar que o ensino do método qualitativo ainda não está consolidado, ao compará-lo com outros métodos de pesquisa que são hegemônicos. E, em geral, os conteúdos dos artigos demonstram a dificuldade de se ter um padrão de ensino do método qualitativo, dada a sua subjetividade, que é inerente ao seu objeto de pesquisa, o ser humano, e a relação deste com o pesquisador. E esse estudo nós concluímos que alguns pontos podem ser destacados como de grande relevância para a proposta de ensino-aprendizagem do método nas diversas áreas de conhecimento. Primeiro, um modelo construtivista do ensino, em que o aluno tem uma participação ativa na produção desse conhecimento. Tem que se partir do que o educando já conhece e a sua realidade de trabalho. Outro, ensino-aprendizagem não restrito às técnicas de pesquisa. Alguma coisa tem que ser falada a respeito de epistemologia, da natureza do conhecimento científico, porque isso também não é discutido nem nos métodos quantitativos. As pessoas acham que só existe a pesquisa quantitativa, que nem sabe da existência de outro tipo de pesquisa. E o ensino-aprendizado prático também foi destacado. Então, dentro desse ponto de vista, a concepção paradigmática de ensino, em que se discute os fundamentos teóricos que embasam a ciência, parece ser a que apresenta a maior potencialidade para alcançar esses objetivos educacionais. Uma outra revisão de estudos sobre o ensino do método, que eu realizei posteriormente, eu encontrei publicações em diversas áreas de conhecimento, das ciências humanas, publicações da psicologia, da educação, da ciência política, na saúde, a enfermagem, a medicina e a saúde pública, que estão trabalhando mais com qualitativo, e nas ciências sociais aplicadas, artigos na área de administração e de serviço social. E até na engenharia eu encontrei artigos que falam sobre o ensino do método, não é só... Isso aí foi uma busca não de pesquisas qualitativas, mas sim de estudos sobre ensino do método qualitativo. Então, até na engenharia, eu encontrei artigos falando sobre a necessidade de se ensinar métodos qualitativos para engenheiros, né, na medida em que também existem problemas e questões nas engenharias que envolvem um olhar interpretativo, compreensivo. Então, alguns pontos que eu destaquei dessa revisão foram alguns pontos em comum, né, e outros diferentes, mas que vale a pena ser destacados. Então, todos eles falam que ensinar investigação qualitativa é nadar contra a corrente. É você querer ensinar um método num ambiente em que o quantitativo é totalmente hegemônico e o qualitativo, inclusive, é questionado se é ciência ou não, né? Todos também indicam a abordagem construtivista como proposta pedagógica, em que você leva em consideração o conhecimento que o aluno já tem para a construção de um novo conhecimento. Não encontrei muitas diferenças entre as propostas de ensino na graduação ou na pós-graduação, até porque a maioria dos pós-graduandos, a não ser das áreas de ciências humanas e sociais, não tem nenhuma formação e precisa ser ensinado desde o início, né? O conteúdo teórico deve incluir epistemologia, teorias sociais, técnicas de coleta e de análise de dados, né? Não pode ser baseado somente no ensino de técnica de coletas e de análise de dados. Tem que incluir a questão da epistemologia e das teorias sociais que embasam as investigações qualitativas. E outra coisa ressaltada por todos é o conteúdo prático, né? Discussão de artigos sobre pesquisa qualitativa para se poder visualizar na prática as contribuições que as investigações qualitativas podem trazer. E, em termos de pontos de destaque, que não foi comum a todos os artigos, mas que vale a pena a gente ressaltar, é
a influência do contexto institucional na valorização do ensino-aprendizagem, o agir reflexivo, né? Toda pesquisa qualitativa exige uma permanente reflexividade, né? A influência que nós temos no campo de pesquisa, a influência que o campo de pesquisa tem nos pesquisadores. A questão política, fazer pesquisa qualitativa é um ato político, na medida em que você passa a conhecer o contexto em que as coisas acontecem, consegue perceber as desigualdades, consegue perceber a realidade de vida das pessoas, que também, por outro lado, está associado à promoção dos direitos humanos, você fazer um estudo de forma aprofundada, em que você passa a ter o conhecimento da realidade em que essas pessoas vivem, né? A ênfase também no aprender fazendo, que é muito importante. Você não consegue aprender a fazer investigação qualitativa unicamente de forma teórica, você tem que aprender fazendo, né? E outra coisa que foi ressaltada por alguns é o aprendizado também da redação dos estudos qualitativos, né? Como divulgar esse conhecimento que foi produzido através de uma pesquisa qualitativa, que isso implica também questões éticas muito profundas, né? A ética em pesquisa qualitativa, como já foi falada ontem, e eu ressalto, ela não se resume simplesmente em você seguir as normas dos códigos de ética do seu país, mas na pesquisa qualitativa a ética está envolvida desde a escolha do objeto de pesquisa até a divulgação dos resultados dessa pesquisa, né? Nós temos que ter uma atenção ética plena durante toda a pesquisa, né? Então, por último, eu gostaria de apresentar para vocês como eu venho trabalhando a questão do ensino-aprendizagem da metodologia qualitativa. Eu, quando senti necessidade de utilizar métodos qualitativos, fui buscar conhecimento e tive muita dificuldade pela ausência de pessoas como eu, com a minha formação, e que dominassem o método qualitativo, né? Tive muita dificuldade de encontrar médicos que fizessem pesquisa qualitativa e acabei me enveredando dentro das ciências sociais. Tive como minha musa inspiradora a professora Maricília Minay, que já esteve presente aqui em outros eventos, continua sendo uma referência para mim, e buscando bibliografia. E no momento que eu senti que eu tinha já alguma experiência, alguma produção nesse sentido, eu me senti na obrigação de compartilhar esse conhecimento com os meus pares, né? E no sentido até de ampliar o uso do método qualitativo, que, no meu ponto de vista, é extremamente necessário para muitas questões do campo da saúde. Então, eu elaborei uma proposta de disciplina que é oferecida para pós-graduação. É uma pós-graduação, eu faço parte de 2 programas de pós-graduação, um em Ciências Médicas, cuja maioria dos alunos são das áreas médicas e biomédicas, e faço de um outro programa, que é de Bioética e Saúde Coletiva, que tem uma maior diversidade de formações. Então, circulam por essa disciplina médicos, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, dentistas, assim como engenheiros, já tive, advogados, fonoaudiólogos, e isso tem sido também extremamente rico, porque existe uma aprendizagem coletiva, né? A proposta de ensino-aprendizagem inclui a aprendizagem entre os pares também, né? Não só entre professor e educando, como entre os próprios participantes. Então, essa proposta, inclusive, aliás, eu acabei pulando uma outra coisa que eu ia fazer, porque eu já tinha, num dos CIAs que eu participei, eu fiz um grupo focal com os pesquisadores para eles me darem as propostas que eles tinham de ensino do método qualitativo, né? E, nesse grupo focal, participaram 11 pesquisadores de 4 instituições, de 4 diferentes países e 8 áreas de formação distintas. Tinham pessoas da área da administração, educação, engenharia, enfermagem, jornalismo, letra, matemática e psicologia, e foram discutidos os temas: proposta pedagógica, objetivos da disciplina, conteúdo, recursos pedagógicos, competências do professor. Esse trabalho também está publicado, e o que nós encontramos
foi que a principal justificativa para se ensinar investigação qualitativa é formar profissionais para fim de contribuição social, aí ressaltando a importância da contribuição social, da pesquisa qualitativa, a proposta pedagógica construtivista, contextualizada e significativa, modalidade de ensino teórico-prática, o papel do professor, principalmente como facilitador do aprendizado, e o conteúdo programático ressalta a essencialidade da epistemologia e de discutir conceitos de filosofia da ciência, mas adaptado à formação do aluno. Teve até uma frase que eu destaco aqui de um dos participantes, que eu achei interessante, é que o perfil do programa tem que ser diferente de acordo com o aluno. Aos científicos, temos que humanizá-los, e aos humanos, teríamos que numerizá-los. Ou seja, temos que adaptar o conhecimento de cada um o conteúdo do ensino. Então, agora sim, desculpe, é que eu vou apresentar a minha proposta que eu venho trabalhando há 11 anos. Há 11 anos eu dou essa disciplina na pós-graduação. O público-alvo são alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu ofereço apenas 20 vagas, porque a forma de trabalho não comporta um número maior de alunos, porque senão o aproveitamento é muito reduzido, já que a gente trabalha com muito diálogo e participação de todos. A duração é de 60 horas, mais ou menos um semestre, com 4 horas por semana, durante 15 semanas. A modalidade do curso, na parte teórica, são aulas teóricas dialogadas, sempre com exemplos práticos, e a parte prática da disciplina é a apresentação e discussão de textos de artigos de pesquisa que utilizam métodos qualitativos e exercícios práticos de elaboração de roteiros de entrevista, roteiros de grupo focal e exercícios de análise de dados também, de textos de pesquisa que nós levamos para os alunos analisarem. E o uso de software de análise também, nós fazemos um treinamento de um dia com um software escolhido por nós, e a elaboração de um protocolo de investigação qualitativa. Essa é a principal atividade, que eu diria, dessa disciplina, que os alunos têm que desenvolver um projeto de pesquisa dentro da sua própria área. Quer dizer, eles são exercitados a identificar um problema no seu campo de atuação e que precise de uma abordagem qualitativa para ser solucionado. O objetivo da disciplina é instruir o aluno em teorias e técnicas de pesquisa mais utilizadas nas ciências sociais e humanas, conhecidas como pesquisa qualitativa, e se espera que, ao final, eles tenham um conhecimento ampliado sobre ciência e principais correntes de pensamento sociológico, compreensão da linguagem e das técnicas em pesquisa qualitativa e, portanto, tenham a capacidade de aprofundar, de acordo com seus interesses, o saber sobre a mesma. E a avaliação da disciplina ela é feita através de uma autoavaliação. Nós pedimos os alunos para se autoavaliarem, a gente considera que isso é pedagógico também, você se autoavaliar. Eu estou falando nós, porque essa disciplina é dada por mim e pela professora Luciana Borges, que é minha coautora do livro, minha parceira de trabalho, também médica, pediatra como eu, né? A participação dos alunos nas discussões em sala de aula, a apresentação de artigo e a elaboração do protocolo de pesquisa qualitativa, que é eliminatório. Todos os alunos têm que entregar, se não entregarem, não são aprovados na disciplina. E o programa das aulas, vou passar aqui rapidamente, são 15 semanas, como eu disse, né? E toda aula é dividida em 2 partes, sendo a primeira parte geralmente mais teórica e a segunda parte mais prática. Na primeira aula, nós fazemos uma apresentação da disciplina, como ela vai ser, e uma dinâmica de conhecimento dos alunos e seus projetos. Então, cada aluno fala um pouco de si e do seu interesse de pesquisa. Isso já promove uma certa troca entre os alunos, eles passam a se conhecer melhor, né? São diversos campos de conhecimento, e também nós, como professores, temos mais condição de incidir dentro de cada campo de pesquisa que os alunos nos trazem, né? Na segunda etapa dessa primeira aula,
a gente faz dá uma aula sobre como elaborar um protocolo de pesquisa, que, teoricamente, esses alunos já deveriam saber, já que são alunos de pós-graduação e todos eles fizeram algum projeto para serem admitidos nos seus programas. Mas, mesmo assim, a gente considera importante ressaltar, porque eles vão ter que elaborar um projeto de pesquisa no decorrer da disciplina. Na segunda aula, a gente se dedica a falar um pouco sobre a origem do conhecimento, né, um pouco da discussão histórica sobre a origem do conhecimento, e a questão do método científico, da crise da ciência, da neutralidade e subjetivismo, da racionalidade científica. E, em geral, eles acham bastante pesado esse início, porque poucas pessoas têm uma boa formação sobre epistemologia, né? Agora, em todas as aulas também é dado, por exemplo, na primeira aula nós já entregamos 2 textos que devem ser lidos por todos, e os textos, em geral, têm afinidade com o tema da aula, o qual vai ser dado na semana seguinte, e 2 alunos são escolhidos ou se oferecem para apresentar os textos e 2 para debater os textos. Então, a cada semana, 4 alunos estão envolvidos diretamente com a leitura e apresentação e debate desses textos, apesar de a gente querer que todos leiam todos os textos. Então, na segunda parte da aula, se discutem esses artigos. Na terceira aula, a parte teórica está tampada ali, mas é sobre metodologia de pesquisa, em que a gente discute as diferenças entre o qual e o quantitativo, e, em seguida, a discussão de artigos como de praxe. Na quarta aula, falamos sobre fundamentos teóricos da pesquisa qualitativa, em que a gente traz um pouco das macroteorias sociais, que foram as primeiras e são reconhecidas como muito importantes, e também é uma aula em que se aprofunda em temas mais subjetivos e mais difíceis. Na segunda parte, a discussão de artigos, e por aí vai. Na quinta aula é que a gente entra nas técnicas e instrumentos de coleta de dados, pesquisa bibliográfica e entrevista. Na aula seguinte, grupo focal e observação. Aí, na sétima aula, nós fazemos uma pausa nas aulas teóricas e fazemos um exercício prático de elaboração de um roteiro de entrevista, que não é uma tarefa simples. Nós dividimos o grupo em pequenos mini-grupos, damos um tema de pesquisa e eles elaboram um roteiro de entrevista para essa pesquisa. Essa atividade costuma ser uma atividade bastante rica e muito elogiada por parte dos alunos. No oitavo encontro, eles apresentam o pré-projeto, eles já têm que ter uma ideia do projeto que vão elaborar, e essa aula ela contribui para a elaboração dos projetos, esclarecimento e elaboração dos projetos dos próprios alunos. As aulas seguintes são sobre análise de dados. A gente tem 2 aulas sobre análise, em que a gente apresenta as diversas formas de análise de dados, as diversas formas de interpretação de dados. Não todas, obviamente, que são muitas, mas a gente fala de análise de conteúdo, fala de análise de discurso, as diferenças entre elas, fala sobre a análise hermenêutico-dialética, falamos um pouco sobre a análise clínico-qualitativa, que é de um pesquisador brasileiro, falamos de teoria fundamentada de dados, e por aí vai, para os alunos terem uma ideia, inclusive, da variabilidade de teorias interpretativas de dados. E, em seguida, nós temos 2 aulas de exercício de análise de dados, em que é fornecido um texto de pesquisa e que, novamente, os alunos são divididos em mini-grupos para discutir e interpretar na medida do possível. Trata-se de um exercício simples, em que não é possível fazer uma interpretação muito elaborada, mas, pelo menos, para eles aprenderem as etapas de uma análise de dados, né? E como fazer isso na prática. Na 13ª aula, nós fazemos um exercício de uso de software de análise de dados. No caso, eu tenho trabalhado com WebQDA, que, para mim, foi o software com o qual eu consegui trabalhar na minha dificuldade. Eu tentei vários, e tinha tanto
gastava tanto tempo para aprender a mexer no software que eu acabava deixando para lá o software e fazendo o trabalho sem o apoio do software. Mas com o WebQDA eu consegui me apropriar, pelo menos, das tarefas mais simples, e tem sido um grande apoio para a análise dos dados das pesquisas que eu desenvolvo. A aula seguinte é sobre confiabilidade, validade, reprodutibilidade e triangulação de métodos, que é uma discussão muito forte na pesquisa qualitativa, é a validade e confiabilidade dos dados. E, por último, a última aula é sobre ética em pesquisa qualitativa, que também é uma coisa extremamente importante e que a gente valoriza bastante. Então, para finalizar, algumas características das aulas é que eu já falei um pouco sobre a dinâmica dos artigos, mas a gente também usa muito a arte e poesia nas aulas. Em todas as aulas, a gente traz um poema ou algum texto que tem alguma coisa a ver com o que nós estamos falando, e para as pessoas trabalharem um pouco com a sensibilidade, com a interpretação. Então, um exemplo é o poema Verdade, do poeta Carlos Drummond de Andrade, que, se alguém não conhece, eu sugiro que leiam, que é um poema extremamente bonito e significativo para nós cientistas, porque fala da verdade, né? E nós fazemos, no final de cada ano, uma avaliação da própria disciplina, é uma avaliação anônima, em que a gente pede aos alunos para fazerem as críticas e também para saber o quanto eles consideram que aprenderam na disciplina, né? E a gente tem tido um feedback bastante positivo e animador, e a cada ano, com as sugestões, a gente procura melhorar a disciplina. Então, essa avaliação ela inclui perguntas abertas e fechadas. As perguntas fechadas dizem respeito ao conhecimento anterior que o aluno tinha, as expectativas que ele tinha com a disciplina, se o conhecimento foi ampliado, se houve contribuição à formação acadêmica, qual foi a satisfação deles. E as itens abertos são a avaliação sobre o conteúdo, avaliação da proposta didática e comentários e sugestões. E a gente traz aqui os resultados dessa avaliação de 11 anos de disciplina, em que circularam em torno de 200, 220 alunos, né? Cerca de 20 a cada ano, teve alguns anos que tiveram um pouco mais, e a maioria dos alunos, de 85% a 100%, em todos os 11 anos em que a disciplina foi ministrada, tinha pouco conhecimento sobre o método qualitativo de pesquisa, e considera que, estou finalizando já, 30 segundos. Considera que a disciplina ampliou o conhecimento e proporcionou grande contribuição à formação acadêmica, e considerou que a disciplina superou as expectativas e avalia positivamente. Teve até alguns que escreveram no questionário, quando tinha que escrever bem, regular e ruim, escreveu ótimo, que é uma satisfação muito grande para nós. E os comentários se referem à novidade. Até teve um aluno que disse que a única coisa de quali que ele conhecia era margarina quali, né? Isso foi os comentários também se referem à ampliação do conhecimento, ao conteúdo didático, sugestões e críticas. Então, em relação à novidade, projeto Quali, um mundo novo, a disciplina possibilitou a visualização de novos horizontes em minha linha de pesquisa e me despertou o desejo de trabalhar com pesquisa qualitativa. Considerei excelente a disciplina, eu tinha um conhecimento absoluto, eu tinha um desconhecimento absoluto, saio com a sensação de um novo aprendizado, estimulado com uma nova visão que recebi. Obrigada. Ampliação do conhecimento, a disciplina ajuda a corrigir um erro da graduação, que é ensinar apenas uma metodologia, me abriu um novo leque de oportunidades, pois agora sei como desenvolver outros tipos de questionamentos, me deu mais clareza sobre o tema, me tirou preconceitos e me mostrou de forma prática como se dá a construção de uma pesquisa qualitativa. Para alguém que não é da área médica e da saúde, a disciplina adiciona uma diversidade de assuntos das áreas citadas. O conteúdo e a didática também foi elogiado, ampliar o contato com expressões artísticas como a literatura e o viver poético foi uma grata surpresa do curso. As atividades em grupo foram bastante enriquecedoras, ainda mais se tratando de uma turma bastante heterogênea. O equilíbrio entre a prática e a teoria, a avaliação dos artigos ajuda a entender a teoria e tentar aplicar a prática.
Sugestões podiam incluir mais atividades práticas, inclusão de uma disciplina qualitativa com imagem, elaboração de projeto em dupla. A disciplina deveria ser oferecida nas graduações, depois aprofundada na pós. E as críticas, para nós, de certa forma, são até elogios, porque diz que a disciplina devia ser maior. A apresentação longa dos artigos, isso é uma crítica dos alunos, porque os alunos é que apresentam, então, alguns têm mais dificuldades, mas a gente considera isso como um treinamento para eles, que serão professores, né? Tempo curto da disciplina, a disciplina devia ser obrigatória e não eletiva, né? E, por fim, essa experiência de aprendizado acabou virando um livro que era uma demanda, inclusive, dos alunos de não ter uma bibliografia acessível. A gente procurou, nesse livro, colocar tudo que a gente quer ensinar de pesquisa qualitativa em uma linguagem acessível, e ficamos muito felizes dessa produção, e a gente espera que seja útil a todos que tenham interesse em trabalhar com pesquisa qualitativa. E, por último, trago novamente Paulo Freire, que ele é um ídolo para mim, né? E com essa frase que eu acho bastante significativa, que a educação lida com gente e não com números, e não com meros instrumentos a serem puramente treinados. Eu também defendo, uma educação que forme e não uma educação que treine. E, com isso, agradeço aí a atenção de vocês, espero ter cumprido o meu horário. Obrigada. Muito obrigada, professora, por abrilhantar a nossa tarde e finalizar com essa mensagem de Paulo Freire, que é, sem dúvida, um idealizador que deixou muitos frutos e que não só ficou na teoria, mas pôs em prática toda a sua forma de pensar e agir como educador. E eu proponho que a gente faça 2 blocos de perguntas, 2 para os participantes aqui presentes e 2 perguntas para as pessoas que nos acompanham online, que já temos 2 questionamentos, que sejamos sucintos para que a gente não extrapole o nosso tempo, uma vez que nós temos uma programação cultural logo após. Pode ser assim? Então, alguém da plateia queira questionar alguma pergunta? Então, por gentileza, aqui na frente, são 2, e ótimo, tem o professor e ali a mais, e depois eu faço do pessoal que está online, pode ser? Bom, muito eu obrigada. queria cumprimentar a palestrante pela palestra, que foi muito interessante, mas eu tive um insight no começo da palestra, quando ela apresenta a engenharia biomédica como uma das áreas que interagem, e daí me ocorreu a engenharia geotécnica, que, por acaso, é uma área que eu trabalho muito. Então, quando já aconteceu muitas vezes que o sujeito que eu fiz o projeto da fundação, eu pedia para fazer alguns ensaios, e ele queria que eu fizesse o projeto sem ensaios. Eu dizia, não sou maluco, eu preciso conhecer o terreno mais ou menos. Conhecer o projeto mais ou menos para adotar os parâmetros. E os parâmetros são extremamente variados e difíceis de serem adotados, como seres humanos. Você tem uma determinada população e, de repente, aparece um Einstein, aparece um Freud, aparece, sei lá, um líder genial, como nós temos aqui no Brasil ou em outros países, de uma forma completamente inesperada. Então, eu acho que a pesquisa qualitativa ela tem essa característica e ela é realmente uma pesquisa importante. Então, eu acho que a palestra apontou isso de uma forma muito interessante e de uma forma muito valiosa. E eu recomendo, não sei, mas, além de engenharia biomédica, coloca do lado a geotécnica, porque a geotécnica, realmente, você tem todo um terreno e você faz 3, 4, 5 sondagens e vai adotar parâmetros para receber um prédio que, às vezes, custa 2, 3 milhões de reais, ou mais até, muito mais, né? E você vai dar segurança para 50, 100 famílias. Então, tem uma importância enorme que, às vezes, não é abordada pelas pessoas
E muitas vezes o construtor ele quer fazer rápido para vender rápido. E às vezes ele não tem muitos cuidados com relação à fundação. E recentemente eu estava com a minha esposa, a gente reparou num prédio quantas trincas já tinha na parede um prédio novo. Se vocês derem atenção aqui na cidade, vocês vão reparar nisso também. Tá? Então, agradeço aí a oportunidade de fazer o comentário. Obrigado. Muito bom apontamento, professor. Eu passo, então, a palavra. Outro questionamento, a professora fique à vontade para responder, caso seja um questionamento, e passo logo a seguir para as pessoas que estão participando online. Gracias. Bueno, es solo un comentario. Creo que es muy afortunada esta conferencia porque algunas de las conferencias siento que se han centrado mucho en el componente cuantitativo, y creo que aquí el énfasis que se le ha dado al arte, a la literatura, por ejemplo, cuando se menciona la poesía, y este cierre cuando se habla de las personas no como instrumentos o como números, sino que se hace ese énfasis en el componente epistemológico, creo que da en la esencia de lo que estamos trabajando con la investigación cualitativa. Muchas gracias. Professora, algum comentário? Sim, só agradecer o comentário de ambos em relação à questão da poesia. Isso tem sido uma grata surpresa para nós, a interação que os alunos têm tido e a mobilização que está provocando nos alunos o uso da arte como um instrumento de aprendizado, de sensibilização, de interpretação, né? De sensibilidade, que são características necessárias para quem trabalha com seres humanos, para quem trabalha com metodologias compreensivas, né? Então, agradeço o comentário. Quanto ao professor, questão da engenharia, nós temos tido interesse de engenheiros, não só da área biomédica, da engenharia biomédica, apenas aquilo ali foi a parte dos artigos que eu fiz a revisão e que tinha um de engenharia biomédica e eu fiz questão de pontuar. Mas sempre que os seres humanos estão envolvidos no problema, algum deles precisa de uma abordagem qualitativa. Compartilho desse comentário, e a pesquisa qualitativa ela é transversal, né? Então, eu faço agora, eu não vou usar o tempo dos participantes, mas a vontade é imensa de continuar e trocar algumas ideias, uma vez que aqui nós temos professores, estudantes, profissionais que compartilham desse desafio de aprendizagem e o ensino, né? Então, é uma troca mesmo, e eu gostei muito da sua fala, professora. E temos aqui, então, duas perguntas. Uma é da Maria Rosana. Olá, professora Estela, boa tarde, parabéns pela bela apresentação. A minha pergunta: qual a sua percepção sobre o alinhamento entre o uso das ferramentas tecnológicas no ensino-aprendizagem e o método qualitativo? A outra pergunta é da Selma Leite. Considerando a amplitude do método qualitativo, seria uma opção incluí-lo na proposta pedagógica do ensino fundamental como forma de desenvolver a criticidade e garantir sua utilização nas diferentes áreas? Duas perguntas difíceis. Bom, quanto à primeira, eu não sei o que ela está se referindo às ferramentas tecnológicas. Será que é o uso da internet para coletar de dados? Pelo contexto, acredito que sim. Bom, o uso da internet, das mídias sociais, como instrumento de produção de dados qualitativos, estão aí, não tem como negar a existência deles, ainda mais depois de um período de 2 anos de vida reclusa, né, por conta da pandemia. E, por um lado, foi bom porque se passou a se questionar e a pensar em coisas que nós não pensávamos antes, como as questões éticas das pesquisas feitas por mídias sociais ou de forma remota, em que você não tem como garantir determinados princípios éticos, como a autonomia, a confidencialidade, né?
o sigilo, porque você não tem domínio do ambiente onde a pessoa está, né? E, no caso das mídias sociais, também é difícil você saber o que é público, o que é privado. Então, o uso da tecnologia como instrumento de produção de dados, que a gente fala em pesquisa qualitativa, em produção de dados, não em coleta de dados, né? Já que não tem como separar o humano dessa busca de informação, né? Eu acho que as principais questões são voltadas para as questões éticas mesmo, de proteção do indivíduo pesquisado, proteção do próprio estudo que está sendo feito, né? Mas é uma técnica que facilita bastante, né? Você poder fazer pesquisa com pessoas que estão muito distantes de você, né? Amplia muito as possibilidades de pesquisa você utilizar essas ferramentas tecnológicas, né? Quanto à segunda pergunta, se você puder... Considerando a amplitude do método qualitativo... foi do ensino no ensino fundamental. Exato. Bom, eu nunca parei para pensar nisso. Na graduação, com certeza, a gente tem que incluir, porque não existe quase ensino de pesquisa qualitativa na graduação. Nós não conseguimos furar ainda a barreira da hegemonia do positivismo na ciência. Não é nem que não se fala em pesquisa qualitativa, não se considera a existência dela, né? A ciência é igual às ciências quantitativas, né? Nós ainda não conseguimos popularizar ou divulgar melhor a discussão sobre uma ciência, sobre epistemologia da ciência, né? Existe uma crença que conhecimento científico é igual à verdade, e conhecimento científico é pesquisa quantitativa. Isso é o que eu vejo em tudo que eu leio nos meios acadêmicos que eu frequento, né? Então, a gente tem que quebrar essa hegemonia, né? É quase que, como eu li há poucos dias uma pesquisadora dizendo que é a mesma luta, talvez, que se houve no início da era moderna para quebrar a hegemonia da fé, né? Como produção de conhecimento, né? Então, é nadar contra a corrente mesmo, o que nós estamos fazendo, é um ato político mesmo, né? Então, se a gente puder incluir no ensino fundamental discussão sobre o que é ciência, o que é conhecimento científico, né? Eu acho que vale a pena, né? Não falar de método de pesquisa em si, mas eu acho que super oportuno em que se fale a respeito do que é conhecimento, né? Desde o ensino fundamental, conhecimento popular, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, até chegar no conhecimento científico, né? Perfeito, professora, concordo com sua resposta. E como a gente... Com poesia também. Com né? Poesia. Inclusive, no meu estado de Goiás tem a Cora Coralina, nossa poetisa, que fala bastante da terra, da força da mulher. Como a gente já está no tempo 18h10 e a organização frisou bastante a questão... Eu peço a permissão da plateia para só finalizar com um comentário no chat, a não ser que tenha alguém que esteja ansioso para perguntas, mas eu acho que a professora teria grande gosto de depois conversar com as pessoas. Sim, claro. Né, por conta do tardar, do horário. Mas nós temos aqui que a Estela, da participação online, se for possível, professor, eu gostaria de saber se você e sua equipe têm publicado os resultados das respostas dos alunos. Não, a única publicização que eu fiz dessa resposta foi em evento científico mesmo, porque eu não tive nenhum rigor metodológico na coleta desses dados, né? Foi um questionário semi-estruturado que eu tenho aplicado todos os anos, cuja finalidade era só nos dar um feedback mesmo para, cada ano, poder aperfeiçoar
um pouco mais a disciplina. Então, já que não teve esse rigor metodológico, eu não tive nenhuma ainda ousadia de querer publicar, né? Na verdade, eu vim aqui contar uma história para vocês sobre avaliação. Isso não é um dado considerado científico, mas eu achei que valia a pena em termos de ilustração, né, do trabalho que a gente está desenvolvendo. Mas, quem sabe, isso aí é uma ideia que eu posso, a partir desse momento, fazer de uma forma mais rigorosa, né, pedindo, inclusive, autorização para os alunos, consentimento para isso se transformar num dado científico. Se é que eu vou conseguir ficar mais alguns anos, que eu já estou na porta de saída da universidade. Mas aí quem ficar continua, né, fazendo. Eu gostaria de convidá-la. Eu tenho uma linha de pesquisa com egressos. Afinal de contas, nossos alunos é o termômetro da qualidade do ensino, da formação recebida. E, para a gente, também, o feedback de como melhorar como educadora e também todo o programa de pós-graduação. Então, podemos conversar sobre. E tem uma conterrânea aqui que para terminar com poesia, como foi a sua linda fala, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, Cora Coralina. É isso aí, é isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora, pela sua fala e compartilhar a sua experiência, sua trajetória, e agradecer mais uma vez todos os presentes. Temos logo a seguir uma programação cultural e peço a oportunidade para entregar uma lembrança da organização. E, mais uma vez, reforçar que o livro da professora Estela está à disposição na secretaria para quem quiser conhecer mais do trabalho que a professora faz. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Uma salva de palmas. Obrigada a todos. Isso aqui estar aqui já é um presente, não precisava disso.